Quantos estão sentindo a paz do Senhor? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti, Timóteo. Por esta razão, pois, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de pânico. Não. Deus nos tem dado espírito de poder, espírito de amor, espírito de uma mente sã, moderação. Quando você vence o medo, significa que aquele registro mental que produzia essa emoção, o medo é uma emoção que está enraizado num registro mental. Pode ser um trauma que você passou na sua vida, que quando você passa por uma situação parecida, você sente a emoção daquele dia. Pode ser um ataque de Satanás tentando intimidar você. O diabo, ele tem o dom da intimidação, só não tem o dom de parar você. Ele tenta nos intimidar, muitas vezes tenta nos ameaçar. Olha, cuidado por esse caminho. Mas quando você vence o medo, eu não sei aqui se alguém tem lutado contra o medo, contra o pânico, porque medo é a possibilidade de que aquilo pode acontecer mesmo. Medo é a expectativa de que aquilo possa ser real. Então a Bíblia diz que o medo, ele produz tormento. A pessoa começa a ficar atormentada, porque os sentimentos que estão tomando conta do coração dela não são sentimentos de fé, não são sentimentos de certeza, não são sentimentos de transcendência, mas são sentimentos assim: eu não vou conseguir, não vai dar certo, está muito para mim. Essa me pegou desprevenido. Isso está fora das minhas forças. Graças a Deus que está fora das suas forças. Mas quando o medo é vencido, você lida com a mesma lembrança, sem nenhuma agitação interior. Você lida com a mesma possibilidade, sem pensar em desistir. Quando o medo é vencido, você contempla o mesmo problema de maneira diferente. O medo torce o seu discernimento. O medo opaca a sua visão, embaça a sua visão, porque ele é uma emoção muito forte. Poucas emoções são tão fortes quanto o medo.
A Bíblia diz que quando Pedro começou a andar sobre as águas, ele sentiu a força do vento e teve medo. E exatamente quando ele sentiu a circunstância e teve medo, ele começou a afundar. Então o que te naufraga não são suas falhas, é o seu medo. São seus sentimentos. Porque suas falhas não podem concorrer com a justiça de Deus que você é em Cristo Jesus. Suas falhas não podem impedir que Deus faça a justiça dele, que é uma dádiva, funcionar para você. Por isso Paulo disse, justificados, pois pela fé temos paz. Justificados, pois pela fé temos paz. Agora, não é qualquer paz, é paz com Deus. E a Bíblia diz que em Cristo tudo foi reconciliado. Eu vou repetir. Em Cristo tudo foi reconciliado. Você não está passando uma situação que já não foi reconciliada com Cristo. Jesus reconciliou uma saúde perfeita para você. Jesus reconciliou prosperidade para você. Jesus reconciliou a vitória para a sua fé. Jesus reconciliou uma consciência tranquila, um interior quieto, sempre pronto para receber a voz do Espírito. Deus não fala na agitação da alma, Deus fala na quietude do Espírito. Deus fala numa frequência, Deus fala numa frequência diferenciada. Por isso a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos e sabei. O problema é que nós queremos saber dele, sem estarmos com a frequência interior conectada, onde a voz dele passa. Porque, irmãos, Deus fala com você todo dia. Deus dispensa tempo para você todo dia. Deus investe em você todo dia. Você não é um investimento para Deus, você é o investimento de Deus. E a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Então vencer o medo vai te levar a lidar com a mesma situação que te fazia fugir, diferente. Porque você não vai fugir mais. Você vai enfrentar. A Bíblia diz que só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb. Porque neles operou outro espírito. Os 10 espias enxergaram os gigantes. Josué e Caleb enxergaram as possibilidades. Quando você vence o medo, você se torna um homem de possibilidades. Uma mulher de possibilidades. Não possibilidades místicas, não possibilidades religiosas, possibilidades reais. E nessa noite eu declaro uma unção nesse lugar. Eu não sei de que você tem medo, mas você vai ultrapassar isso. Você vai olhar para o espelho e não verá a coisa embaçada. Você verá face a face. Porque o Senhor não tem nos dado espírito de covardia. O que a covardia faz? Ela rouba a sua intrepidez. O que a covardia faz? Ela rouba a sua condição de descer do barco e andar sobre as águas. O que a covardia faz? Ela coloca o diabo e o problema num lugar que Deus não coloca. Deus coloca o diabo debaixo do seu pé. Deus coloca o problema cravado na cruz. E o Senhor te diz mais de 300 vezes na palavra, não temas.
Mais de 300 vezes. Alguém disse que 365 vezes na palavra. Não temas por dia. Todo dia ele te diz: ei, vamos começar esse dia, mas sem medo. Eu não sei se eu vou comer, vai. Eu não sei se eu vou vestir, vai. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou. E aí esses sentimentos ficam te aprisionando. E você se torna vítima de si mesmo. Porque o medo não é um sentimento do diabo, é um sentimento seu. Usado por ele. O medo não é uma condição da circunstância. É uma alma estragada por lembranças que produzem essa emoção. Registros emocionais programados para gerar uma emoção que te faz covarde. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Quando Golias enfrentou Israel, e houve um furdunço ali naquela região, porque Golias tinha talvez 6 metros de altura, 3 metros, não sei. Ele era um gigante, muito forte, sua espada poderosa, seu escudo, sua armadura. E ele quis resolver a guerra simplesmente com alguém de Israel que viesse desafiá-lo. E o exército inteiro de Davi tremeu. Quando você não está edificado na oração em línguas e Golias aparece, você treme. Mas quando você está edificado na oração em línguas e Golias aparece, é Golias que treme. Porque quando Davi falou para ele: você vem contra mim com espada e com lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias tremeu. Algo dentro de Golias sabia: dancei. Então, quando você vence o pânico, hoje está muito na moda, né? A síndrome do pânico. A síndrome do pânico. E aí vem a somatização, a pessoa acha que está tendo um ataque cardíaco, a pessoa acha que está tendo um AVC, a pessoa passa a noite em claro, sem dormir, por causa da insônia. Tudo isso, cuidados que não pertencem a você, pertencem ao Senhor. Não temer significa reconhecer que Ele tem tudo sob controle para mim. Não temer significa louvar e agradecer a Deus pela vitória, mesmo sem ter nenhuma perspectiva visional dela. Vencer o medo significa que você sujeita essa emoção e deixa a verdade que liberta substituí-la. Agora, isso não significa que você não vai enfrentar situações passíveis de que o medo apareça. Porque a Bíblia não diz não tenha medo. A Bíblia diz não temas. Medo é um substantivo. Temer é um verbo. Muitas vezes o medo vem, mas não transforma ele num verbo. Ou seja, não responda ao medo com um comportamento. Quando o medo vier, procura não permitir que ele te aconselhe. Quando o medo vier, não permita que ele venha a ser a sua opção de escolha e decisão. Porque toda porta de medo que você entra é uma porta emocional mentirosa. E quanto mais você adentrar nesse caminho, por essa porta, quanto mais longe você for no medo, mais longe você vai ter que voltar no mesmo lugar.
Porque você só vai vencer o medo quando você voltar naquela porta onde o medo começou e enfrentá-lo. E olhar cara a cara para o medo e dizer: agora você não me domina mais. Eu já caminhei com o Senhor o suficiente para saber que você é uma mentira. Eu já conheço Deus o suficiente para saber que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu já caminhei o suficiente para saber que se eu tenho uma palavra, não cabe medo nessa atmosfera. Se eu tenho uma palavra, não cabe medo nessa jornada. Não importa o que virá para frente. Se você não teme, você vencerá. Porque o que o diabo pode fazer com alguém que não tem medo de nada? Os covardes são marionetes de Satanás. Os ousados e intrépidos são canais do Espírito Santo. Os covardes são marionetes de Satanás. Os intrépidos e ousados são canais do Espírito Santo. Você tem que saber que quem está em você é maior. Você tem que saber que o que está em você é maior. Você tem que saber que as suas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas mentais, anular os sofismas, os enganos que dão origem e que sustentam essas fortalezas e que geram um sistema de emoção errado que me entorta, me faz ver a coisa como ela não é. Me faz ver o gigante como ele não é. Me faz olhar a situação como ela não é. O medo nunca te dá uma perspectiva correta. A fé te dá. Porque o medo é o grito da incredulidade. A fé é o falar da vitória. É a certeza da realidade. A fé e o medo se contrapõem com tanta ortodoxia que eu posso dizer que medo é fé ao contrário. Deus está mandando te dizer assim: a partir de hoje você não vai ter medo disso mais. A partir de hoje, esse medo vai estar debaixo dos seus pés. Você vai ser cheio do meu espírito. Porque eu não te dei espírito de covardia. Mas o médico falou que eu tenho 3 meses de vida. Eu não te dei espírito de covardia. Não é o médico que determina quanto tempo você vai viver. É você que determina pela fé quanto tempo você vai viver. É você que rende ou não rende o seu espírito. Jesus não morreu porque o pecado estava sobre ele. Jesus não morreu porque as doenças estavam sobre ele. Ninguém na história esteve mais enfermo do que ele na cruz. E ele não morreu por causa da doença no seu corpo. Ele não morreu por causa das maldições e todos os demônios que vieram contra ele ali. Ele morreu porque tudo estava consumado. Ele morreu quando estava pronto. Ele era doença pura, maldição pura, pecado puro, problema puro. Tudo foi colocado nele. Mas ele aguentava o tranco. Porque quem reinava nele não eram as circunstâncias. Nem as piores circunstâncias que o pecado inventou e produziu na existência. O que reinava nele era o Espírito. Você não é o que você sente. Você é o que você crê. Seus sentimentos não te determinam. A palavra de Deus te determina. A fé te expressa.
Quando Paulo entrou num barco, ele era preso, e eles estavam indo para Roma, e tinham muitos presos com eles, e havia muitos soldados com eles, havia o capitão do navio. No início da viagem, Paulo falou assim, olha, não vamos, porque Deus me mostrou o que vai acontecer, vai acabar tudo, vai afundar. Aí o capitão não ouviu Paulo. Meu irmão, ouça o Espírito Santo quando ele falar com você, porque ele vai estar te livrando de 10 anos de sofrimento. Ouvir o Espírito Santo é aceitar os atalhos de Deus. Ouvir o Espírito Santo é facilitar as coisas. Ouvir o Espírito Santo é deixar o diabo no lugar dele e te posicionar no seu. Ouvir o Espírito Santo é andar sobre o problema. Ah, mas o problema existe, mas eu estou sobre, eu não estou sob. Eu estou acima, eu não estou abaixo. Eu não nego a tempestade, mas eu estou vendo ela de cima. Fé te faz ver o problema de cima. Medo te faz ver o problema de baixo. Fé te faz ver o problema do céu. Medo te faz ver o problema da terra. E você não é da terra, você é do céu. Ah, mas com todo mundo aconteceu isso e foi assim. Você não é todo mundo. No princípio criou Deus os céus e a Renata. No princípio criou Deus os céus e o Suede. Você não é todo mundo. No princípio criou Deus os céus e a Ludmila. Esse IA significa Deus falando, eu tenho um caso com você. Me conhece só um pouquinho, que o medo vai sumir da sua existência. Toca só um pouquinho no meu manto. Fica comigo um pouco. Passe tempo comigo orando em línguas, meditando na palavra. Vem para a minha presença, porque eu vou te ensinar que gigantes se prostrarão aos seus pés. Montanhas sim fugirão de você de medo. Porque quando você para de temer e passa a crer, o medo é transferido para o inimigo. Quando você deixa de temer e passa a crer, você transfere o medo para Golias. E Golias, ó. Quando você deixa de temer e crer, você passa o medo para a montanha. A montanha não foge por esforço, a montanha foge de medo. Diga para o irmão que está ao seu lado, transfira seus medos para os seus inimigos. Fala para o irmão que está ao seu lado, não seja atormentado, atormenta o diabo. Pastor, mas é um sentimento tão real. Não, é um sentimento tão mentiroso. Pastor, mas é um sentimento que reporta circunstâncias terríveis que eu tenho vivido. Então o Senhor te diz, para de vivê-las. Por que você está vivendo a circunstância, se você pode viver a palavra? Sabe por que você vive a circunstância? Porque você crê mais nela do que na voz do Espírito. Quem crê em Deus não vive na circunstância, vive em Deus. Não, mas
Você não está entendendo, pastor, o tamanho da guerra. Você que não está entendendo o tamanho do seu Deus. Quando ele disse, estarei contigo, estarei convosco por todos os dias, ele disse o seguinte, não tem guerra maior do que nós dois. Eu e você, filho, somos maioria contra a doença, contra o pecado, contra situações familiares, ministeriais. Então a questão toda significa, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Agora, qual o dom de Deus que há em mim que eu posso ativar quando eu quero? No lugar que eu estiver. Por quanto tempo eu me propor, a não ser essa linguagem sobrenatural que dribla a minha emoção e encontra a verdade do trono de Deus. Através da oração em línguas você vai driblar suas emoções. Através da oração em línguas você vai driblar a sua carne. Através da oração em línguas você vai falar no nível da cultura do céu. Você vai falar no ambiente onde não existe medo. Porque você vai estar tão cheio do amor de Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ah, eu tenho medo de cair. Não, querido. Ele vai levantar você. Ah, eu tenho medo de ficar doente. Não, querido. Doença é coisa do passado da sua vida. É a Bíblia que diz isso. Quando você aprende a lidar com as circunstâncias que você vê como momentos do passado, o medo perde a força na sua vida. Quando você aprende a lidar com as circunstâncias que você vê como algo do passado, significa que o medo ficou para trás. Porque o problema está ali, mas para você é passado. O problema está ali, mas para você está resolvido na cruz. O problema está diante dos seus olhos, mas para você, ele está cravado no Calvário. Mas como eu posso ter essa perspectiva se eu estou vendo a situação, se eu estou sentindo a situação, se eu posso pegar nas trevas que vieram contra mim? Ultimamente as trevas são tão poderosas contra mim que eu posso cortá-las com uma faca. Elas são espessas que parece que eu posso tocar nas trevas. Querido, mesmo que você possa tocar nas trevas, o Senhor te diz: vós sois a luz do mundo. O que te derrota não é o problema, é o medo. Porque o medo tira todo o seu treino, o medo drena todo o seu treinamento. O medo drena todo o seu preparo. Você se preparou 3 anos para passar na corda bamba, mas você não sabia que durante aqueles 3 anos em que você se tornou o melhor equilibrista do mundo, o seu maior problema não era a corda, nem a vara que você tinha que usar, era o medo. Porque quando você fosse passar sobre aquela corda bamba, você tinha que passar convicto. A vitória sobre o medo ajusta a eficiência do Espírito na sua vida. A vitória contra o medo ajusta as coisas do Espírito na sua vida. Porque você tem firmeza. Você vai ministrar a palavra, você não fica energizado na alma. Você fica tranquilo, quieto. Você começa a falar
pelo Espírito, sem esforço. E as águas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e você vai dessedentando sedentos. As verdades que foram construídas no seu espírito são usadas pelo próprio Espírito Santo e se tornam frases e pensamentos que você libera sem nem perceber que você sabia do que você sabia. Mas aquela verdade estava estruturada em você e agora está sendo liberada por você. Agora, se eu chego aqui, eu estou com medo, eu preparei um esboço, aqui tem 10 pontos, o que eu vou falar? 5 minutos depois eu não tenho nada para falar mais, porque eu estou travado pelo medo. Vou numa entrevista, eu estou com medo, eu vou enfrentar um novo projeto. Eu sou um empresário arrisca. Empresário põe dinheiro onde não tem ninguém pondo. Empresário tem ousadia. Por isso que o termo diz empresário, ele é empreendedor. Ele chega num lugar que não tem nada, constrói algo e ganha dinheiro. Eu tenho medo que o meu marido me traia. Eu tenho medo de ficar gordo. Eu tenho medo de não conseguir sucesso ministerial. Querido, todos esses conceitos que brotam numa emoção doentia, com registros do passado, que te programaram de maneira errada, podem ser vencidos pelo Espírito. E você vai se sentir diferente. Imagine você encarando uma tempestade com a paz. E você... Aí o diabo pensa assim, acho que nós não gritamos direito não, vamos agitar mesmo o negócio. E o diabo, ele não é bobo, ele sabe o que não tem sustentação espiritual. O diabo sabe onde mexer e vai cair. Para te assustar. O diabo conhece as estruturas pessoais que não são sustentadas pelo Espírito. O diabo não é bobo, ele não vai atacar uma rocha, ele vai atacar areia. Ele não vai atacar o trigo, ele vai atacar o joio. Ele vai entrar por aquela porta que não tem sustentação. E aí as coisas... Mas a Bíblia diz, o justo não teme más notícias. Por que o justo não teme más notícias? Porque o Espírito Santo já contou para ele o futuro. Jesus disse, Ele vos anunciará as coisas que hão de vir, porque receberá do que é meu e vos há de anunciar. Querido, você é alguém que não teme, porque você já sabe o seu futuro. Você já sabe que a jornada é segura. Você já sabe que se a doença aparecer, vai desaparecer. Se o caroço vier, vai sair. Se a crise financeira aparecer, vai desaparecer. Não tem como. Você tem a benignidade do Espírito te protegendo na batalha. E nada que é maligno te para. Aí a gente pergunta, e o tumor, é maligno ou é benigno? Nunca mais faça essa pergunta. E o tumor, é maligno ou é benigno? Quer lá saber se é maligno ou benigno? Eu sei quem eu sou. Eu sou benigno.
Então o maligno não pode vencer o benigno, mas o benigno expulsa tudo que é maligno. O fruto do Espírito são condições de vitória constantes que você carrega na sua vida. Amor, para vencer qualquer coisa que se contrapõe a Ele. Alegria, para vencer qualquer coisa que se contrapõe a ela. Paz, para vencer qualquer coisa que se contrapõe a ela. Jesus não disse que as tempestades não viriam, Ele garantiu que viriam. Mas Ele disse: a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou. Ele é chamado o Senhor da paz, o príncipe da paz. Paz é fruto de uma fé que se posicionou no fim da batalha, não no começo, porque ela já sabe que venceu. A fé vai pedindo licença para capetar, vou dar licença aí, sai fora, sai fora. Doença, sai. Pecado, sai, vai saindo. A fé vai arrancando todo mundo do caminho. A fé ela vai limpando o caminho e ela se estabelece no fim. Porque a fé já venceu. Deus não te dá a fé para você vencer. Deus te dá a fé para você descobrir que já venceu. Deus não te dá a fé para você pensar que vai chegar lá. Deus te dá a fé para você se ver lá. Diga para o irmão que está ao seu lado: comece a se ver nesse novo lugar. Ah, mas para mim é impossível. Eu venho de uma família religiosa. Os meus pais não vão entender. Os meus irmãos vão me apedrejar. E daí? Quem não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, esposa, marido, por causa de mim, não é digno de mim. Aborrecer não é ficar azucrinando a cabeça da pessoa, não. Aborrecer não é sendo um crente chato. Aborrecer não significa que você vai largar o seu marido ou a sua esposa. Aborrecer significa que entre ele e a palavra que Deus te dá, você fica com a palavra que Deus te dá. Você não vai salvar sua família acompanhando eles para o inferno. Você vai salvar sua família saindo do inferno. Vocês nem têm ideia como foi profundo o que eu disse aqui agora. Você não vai salvar sua família concordando com eles no erro. Você vai salvar sua família assumindo a sua vida de fé no que Deus te diz dentro do seu espírito. Irmão, Deus fala dentro do seu espírito. Seu espírito é reduto da voz de Deus. E a própria voz de Deus que libera a palavra revelada mortifica a carne e o medo vai cedendo. O medo vai se desarraigando. Por mais que ele criou raízes profundas na sua emoção, parece que você está preso. O pânico sempre é maior, a possibilidade de perder sempre é maior, a possibilidade de dar errado sempre é maior. Não! Comigo não. Comigo a possibilidade é de dar certo.
Comigo já deu certo. Eu não trabalho com possibilidades. Eu trabalho com o absoluto da palavra. Ah, mas Albert Einstein descobriu a teoria da relatividade. Olha que teoria horrível. A teoria da relatividade. É a teoria mais famosa do planeta. A teoria mais famosa do planeta dá ao mundo o medo. Einstein conseguiu enxergar o que Adão deixou. Einstein não conseguiu deixar o que Cristo deixou. Einstein alcançou talvez limites do que Adão deixou, mas ele jamais pôde penetrar nos novos céus e na nova terra, onde não há teoria da relatividade. Não há teoria de possibilidade. Meu irmão, Deus quer que você viva na certeza. Pastor, e se der errado? Eu vou continuar acreditando. Mas se piorar? Problema deles. Eu vou acelerar. Piorou? Vou colocar uma terceira. Piorou mais? Vou jogar uma quarta. Piorou mais ainda? Eu vou puxar o freio de mão, dar um cavalo de pau, jogar uma primeira ou segunda e sair de novo. Porque nada para alguém liberto do medo. Experimente não temer. E você verá bem na sua frente o que você não estava vendo. Experimente não temer. E você verá a porta aberta, que ninguém pode fechar. O que fecha a porta? O medo que passa a orientar as suas emoções e te levar a comportamentos de derrota. O Senhor te diz: feche a porta do medo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Porque a gente vai ter que arregaçar nessa guerra. Nós vamos arregaçar, irmãos. Nós vamos estraçalhar. Nós vamos para cima. Nós vamos pisar. Mas tudo num espírito de diversão e alegria. Nós vamos para cima festejando. Nós vamos para cima adorando. Nós vamos para cima reconhecendo que tudo já está feito em Cristo Jesus. Tudo já está feito em Cristo Jesus. E eu decido não temer. Pastor, mas está desmoronando tudo. Não está desmoronando tudo. O que você construiu nele está intacto. Acho que vocês me ouviram, eu vou falar de novo. Pastor, mas está caindo tudo. Não, o que você construiu no Espírito não está caindo. Quem são os sobreviventes? O que você construiu no Espírito. O que atravessará o vale com você até o fim? O que você recebeu no Espírito. Então tenha coragem de ficar na frente do espelho e dizer assim para ele: problema, você é passado. E eu não vivo no passado, eu vivo no Espírito.
E o espírito tem dificuldade, não é dificuldade a palavra, o espírito não usa o tempo como medida principal. Vou repetir, o espírito não usa o tempo como medida principal. O espírito usa a sua resposta, passo a passo. Está demorando? Não sei, pode ser que esteja. Porque você devia ter dado 10 passos aí que você não deu. Está demorando? Talvez não. Você já fez o que Deus falou, fica quieto. Ele vai vir, vai cumprir. Não julgue as coisas naturalmente. Julgue as coisas pela fé que você está exercendo. Porque Deus é fiel à sua palavra. Não julgue a partir do tempo. Não julgue a partir da teologia. Não julgue a partir do homem. Teologia humana que eu estou falando. Não julgue a partir de nada que é exterior. Julgue o seguinte: Deus falou comigo, eu caminhei. Houve uma manifestação, uma atmosfera nova foi criada. Ele falou de novo, eu caminhei, outra glória veio. Ele falou de novo, eu pisei, mais glória vieram. Ele falou, eu andei de novo, mais glória vieram. Ele falou, eu caminhei. Ele falou, eu caminhei. Ele falou, eu caminhei. Aí você pega o medo e descobre que ele não é nada. Ah, pastor, eu tenho que confessar, eu morro de medo de morrer. Querido, o dia da sua morte vai ser o melhor dia da sua existência. Preciosa ao Senhor é a morte dos santos, em todos os níveis. Tem medo de morrer não, irmão. Tem medo de não morrer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você não é alguém que foge da morte, você foge para ela. Você não foge da tempestade, você foge para ela. Todo mundo, todos os pássaros estão voando o contrário, e você está assim, será que eu estou errado? Todos os pássaros, tem uma multidão de pássaros voando. Os pássaros, os animais percebem o que vai acontecer com a natureza, né? Quando o tsunami vem, os animais percebem. Quando alguma coisa está para acontecer, e aí de repente você se vê sozinho. E ainda alguns te dizem, você está louco? Você está maluco? Não, eu tenho uma palavra. Você está louco? Você está vazio, maluco? Não! Deus falou comigo, cara. Cara, mas você vai chocar com a tempestade. Não! Eu vou engolir a tempestade. Eu vou engolir a tempestade, como Jesus engoliu tudo lá na cruz. Jesus diz para os discípulos, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Eles nem sabiam do que estava falando. E disseram, podemos? E Jesus disse, bebereis. Vá para cima. Se Jesus bebeu a sua derrota, beba a derrota dos outros. E arranque um povo do cativeiro.
Oi? Pastor, mas essa tempestade é muito grande, ela não cabe em mim. É porque você tem uma medida natural. A medida do espírito é diferente da medida do corpo. Você é muito maior por dentro do que por fora. Você tem a estatura da fé que você caminhou. Você tem a envergadura da fé que você exerce. Da palavra que você pratica. Do comportamento que você ativa no espírito. Por isso você pode dizer, tempestade, vou te engolir. Eu vou te engolir. Eu vou te engolir. Daqui a pouco a tempestade faz assim, ó. E você passa. Porque se ela não fizer, você vai engolir mesmo. Quando você estiver passando por uma tempestade, determine os fatos. Não deixe a tempestade fazer isso. Porque tudo é possível ao que crê. Vou repetir. Quando você estiver passando por uma tempestade, determine os fatos. Diga, será assim, será assim, será assim, é assim. Deus é comigo, eu sou sarado, eu sou liberto. Aleluia, eu te adoro, Deus. Porque a minha circunstância não é essa tempestade. A minha circunstância é a tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Querido, deixar de operar no poder da alma e passar a operar no poder da verdade. É o que está disponível para você. Porque quem pode vencer a verdade? Quem pode mudar a verdade? Quem pode alterá-la? Quem pode abalá-la? Você não tem tentativas na batalha espiritual. Você tem a verdade. E quem tem a verdade tem poder de estabelecê-la. Pelo exercício da fé. O Senhor te diz, eu sei que está difícil, mas eu tenho você para estabelecer a verdade nessa situação. Eu sei que parece impossível, mas eu conto com você. Você nasceu nesse tempo, você nasceu nesse lugar, você mora nesse endereço, você tem essa família, você tem esse contexto. E eu quero usar tudo isso para que o meu reino inabalável se manifeste e se estabeleça. Quando aqueles outros pássaros voltarem, porque você engoliu a tempestade, eles vão dizer assim para você, ei, me ensina. Como que faz? Todo mundo pensou que você estava acabado. E você está muito mais cheio de glória. Agora eu vou te seguir. Isso aconteceu com Isaac em Gênesis 26. Os filisteus expulsaram Isaac. Mas Isaac prosperou tanto que os filisteus voltaram e disseram, ô, a gente quer fazer uma aliança com você, porque nós vimos que Deus é contigo. O que vai falar na sua vida é Deus contigo. Ei, me conta, como que é? Aí você vai falar assim, hour after hour. Hour after hour, after hour. Hora após hora, após hora, após hora. Orando no Espírito Santo.
eu me torno por dentro maior do que qualquer coisa que me ataca por fora. Orando no Espírito Santo, eu me coloco num lugar mais alto do que qualquer nível de ataque satânico. Orando no Espírito Santo, eu me posiciono num lugar inabalável. Orando no Espírito Santo, eu edifico a única coisa em mim hoje que é eterna. Meu espírito e a minha alma. Por isso que Judas disse: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aí ele continua no verso 21, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. E o verdadeiro amor lança fora. Declaro você isento do medo. Decida, medo não fará mais parte da minha história. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo. Amanhã a gente continua na semana da fé. Vou estar ministrando novamente. Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui, pode colocar aqui. Vamos ofertar. Quem quiser ofertar no Pai, ou melhor, no servo, né? Pode colocar aqui. Graça e paz. Pessoal da internet, amanhã eu continuo ministrando a palavra. Vamos estar juntos. Deixando o espírito da fé impregnar todo o nosso ser. Oi?